Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, às quintas nós estamos aí, como vocês viram nos recados, nos avisos, nós estamos numa série de mensagens sobre batalha espiritual. E eu preciso te dizer que você, acredite ou não, existe uma batalha espiritual no reino do Espírito. Sabe por que eu falo isso? Porque existem muitos cristãos que não acreditam em batalha espiritual. Mas eu preciso te dizer que existe sim uma batalha nesse mundo espiritual onde não vemos. E que essa batalha espiritual, queridos, exige de nós um posicionamento e um revestimento. E ninguém vai para uma guerra, queridos, desarmado, concorda? Que ninguém vai para uma guerra de peito aberto, ninguém vai para uma batalha, para uma guerra olhando para o chão, olhando procurando pernilongo, não vai. Uma pessoa, ela entra numa batalha, ela entra numa guerra preparada. Ela entra se posicionando, ela entra revestida. E o que eu preciso te dizer nessa noite é que a batalha espiritual está aí, acontecendo em todo o tempo. E o que o Espírito Santo colocou ao meu coração para trazer sobre batalha espiritual para nós nesta noite é que existe uma batalha que, se nós prestarmos atenção, nós vivemos essa batalha 24 horas por dia. 24 horas. E por vezes eu atrevo a dizer que por vezes até dormindo a gente trava essa batalha. E sabe onde é essa batalha, queridos? É a batalha da nossa mente. É a batalha que nós temos conosco mesmo, com os pensamentos que vêm na nossa mente, com as vozes que nós ouvimos. E todos os dias nós ouvimos muitas vozes. Muitas vozes. Vozes na nossa mente, que vêm para o nosso coração, vozes de pessoas ao nosso redor. Ouvimos muitas vozes, porque elas se competem entre si para pegar a nossa atenção. Elas se competem para ver qual é a voz que você vai dar atenção. E eu te digo que essa batalha para discernir essa voz, para discernir qual direção tomar, de que forma fazer, essa batalha, nós precisamos estar posicionados em Deus. Porque se nós não estivermos posicionados no Senhor, cumprindo as suas ordenanças, cumprindo a tua palavra, nós vamos ouvir a voz errada, dar atenção à voz errada, tomar uma decisão porque ouvimos a voz que está nos direcionando de forma errada. Então eu preciso te dizer que para você tomar e ouvir a decisão certa e a voz certa, eu e você precisamos nos posicionar. E é sobre isso que eu quero falar com você. E eu quero iniciar com uma pergunta: qual a voz você tem dado ouvido? Qual é a voz de todas as vozes que se competem entre si? Qual é a voz que você tem dado ouvido? Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso nesta noite, eu vou pedir, você que pode, que se coloque de pé, nós vamos ler a palavra. E eu gostaria de pedir para você abrirem na primeira carta de João, no capítulo 4. O versículo, nós vamos ler o 9 e o 13. Que diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo,
para que pudéssemos viver por meio dele. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Amém. Senhor Jesus, nós te amamos. Amamos a sua palavra, amamos a sua presença. E tudo o que queremos nessa noite é ouvir a tua voz, unicamente a sua voz. Pai, queremos ouvir da forma que o Senhor se revela. Queremos ouvir da forma que o Senhor Jesus se revela. Queremos ouvir da forma que o Espírito Santo se revela a nós. Nos ensina nessa noite, Senhor. Senhor Jesus, usa a minha vida por misericórdia e graça aqui. Que eu me esvazie, Deus, que o Senhor me encha de Ti, para dividir com os meus irmãos aqui aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que o Senhor faça o Teu extraordinário aqui. Que Teus filhos, ó Deus, ouçam a voz que o Senhor tem para a vida deles aqui, Senhor. A voz do encorajamento, a voz da fortaleza, a voz, Senhor Jesus, que consola, a voz, Senhor Jesus, que lança fora o medo por conta do Teu amor em nós. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Continua conosco, falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Queridos, nós lemos aqui que o amor de Deus se manifestou, porque Deus enviou o seu unigênito Filho Jesus para morrer por mim e por você. E porque Ele enviou o seu Filho Jesus por uma humanidade pecaminosa, por uma humanidade que eu e você não somos nada mais do que pecadores, mas nele somos justificados pelo amor que Ele tem em nós. E porque Ele deu o seu Filho, Ele entregou o Espírito Santo para testificar em nós que nós somos filhos de Deus. E nós precisamos, antes de tudo, entender essa verdade, que nós somos filhos. Porque o inimigo que nos faz travar essa batalha no reino espiritual, ele quer o tempo inteiro dizer que eu e você, nós não somos filhos. Ele quer de qualquer forma fazer com que eu e você não viva aquilo que o Senhor projetou para nós vivermos. Quando o Senhor Jesus morreu por mim e por você, Ele nos tirou das trevas, Ele nos chamou para sairmos das trevas e irmos para a sua luz. Isso quer dizer que Ele tem caminhos de luz para nós, caminho de bênção, caminho de vitória. E quando o inimigo enxergou isso, ele enxergou que ele também ele queria tirar a gente da vida eterna. E é essa batalha que ele trava todos os dias, porque ele quer nos tirar, ele quer tirar a nossa descendência de viver a vida eterna. E que a vida nesta terra não seja a vida que Deus preparou para nós. Você entende que é uma batalha? Você entende que é aí que nós precisamos nos posicionar para viver aquilo que o Senhor preparou para nós? E queridos, quando o inimigo enxerga em nós um alvo, sabe? Ele enxerga um alvo para tentar de todas as formas nos tirar do caminho. Ele começa pela nossa mente. Mas antes de nós entendermos qual é a atuação dele na nossa mente, nós precisamos entender como Pai, como Filho e como Espírito Santo trata conosco. Sabe, eu já ouvi muitos cristãos falando assim: eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu nunca ouvi Jesus falar comigo. Eu nunca ouvi o Espírito Santo falar comigo.
E aí a pergunta que eu faço: mas o que você escuta? Eu escuto que eu sou um derrotado. Eu escuto que a minha vida não vai dar certo. Então eu vou te falar que você tem dado ouvido à voz daquele que quer destruir a tua vida. Mas você ainda não acabou com a sua vida, porque uma voz também te falou: não faça isso. Então, eu falo: tá vendo como você já ouviu a voz de Deus? Sim. A gente só precisa pedir discernimento e prestar atenção para ouvir a voz. Queridos, porque quando a gente presta atenção da forma que o Pai fala, que o Filho fala e que o Espírito Santo fala, a gente começa a perceber que a gente só tem que dar atenção para essas três vozes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, eles são um. Mas eles se revelam a nós de formas distintas. Sabe como? Olha só. Na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Nós vemos o nosso Pai se revelar a nós. Olha só. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Queridos, o que de fato nós somos. Filhos de Deus. Então, quando você escuta a voz, filho, filha, o Senhor se revela a mim e a você, o nosso Pai. Ele revela a nossa identidade. Então, no momento que você está ouvindo que você é filho, você já está ouvindo a voz. Ele está se revelando a você através da identidade de que você é filho. E o Pai acolhe, e o Pai abraça, e o Pai dá colo para nós. E é nesse lugar que nós estamos seguros, que nós ouvimos a voz, que nós somos filhos. Mas Jesus também se revela a nós de uma forma que você vai entender a voz dele. Jesus, o nosso irmão mais velho, mas ele se revela a nós como amigo. Querido, sabe o amigo? Sabe aquele amigo que tem a chave que abre a porta? Sabe aquele amigo que tem a chave e tem as mãos fortes, que quebra as cadeias, que quebra os grilhões, que desamarra as amarras que estão na tua vida? Aquele que você precisa pedir ajuda. É para o amigo que a gente pede ajuda. E quando esse amigo se revela a nós, com a voz doce, mas também uma voz firme, que fala comigo e com você: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não atemorize o teu coração, porque eu sou contigo. É Jesus falando conosco. Olha como ele se revela no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Olha como Jesus nos chama. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos. Queridos, Jesus nos chama de amigos. Então, quando você estiver naquela situação onde você não está entendendo nada o que está acontecendo, aonde você fala: eu preciso de um ombro amigo, Jesus se revela a você como amigo, com a voz de amigo. E ele fala ao teu coração: ninguém está te entendendo, mas eu te entendo, porque eu sou o teu amigo. Isso tudo não está fazendo sentido nenhum, mas eu te esclareço, faz sentido, porque eu sou o seu amigo. Queridos, amigo é assim que ele faz. Onde todo mundo se afasta, onde a gente não tem coragem por vezes de dividir com alguém algo que está pesado no teu coração, esse amigo, que é Jesus, se revela. E a voz dele vem na nossa mente, no nosso coração: eu sou o seu amigo.
Eu não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. Queridos, o Senhor Jesus, Ele é aquele amigo que nos dá a direção. É aquele amigo que nos dá o discernimento, sabe? Junto com o Espírito Santo. Ele olha para nós. E no capítulo 8 em Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Queridos, o Senhor Jesus, neste momento que quer falar conosco, o Senhor Jesus, neste momento, entre a atuação do Espírito Santo falando dessa forma para nós. Porque por vezes a gente sente a presença do amigo Jesus, mas a nossa oração, a gente se sente tão fraco, a gente se sente tão perdido. Mas entra a terceira voz, que é a voz do Espírito Santo, que fala para nós que da mesma forma que Ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós nem sabemos como orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso intercessor. Você entende como nós temos a voz de Deus, a primeira voz, a voz do Pai. Nós temos a segunda voz de Jesus para ouvir. Nós temos a terceira voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É isso que diz a palavra. Ele testemunha em nós que a nossa identidade, que nós somos filhos. Então Ele vem afirmar. E Ele tem o papel, queridos. E é onde nós precisamos prestar atenção nessa voz. Porque naquele momento que eu falo: Senhor, o que eu faço? Que eu não tenho direção, que eu não sei o que fazer. Quem dá essa direção é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem o papel de nos conduzir. Ele tem o papel de nos dar a direção na sua voz. Porque nós não sabemos como orar, mas Ele leva para o Pai, como gemidos inexprimíveis, a nossa oração. E Ele vem com a direção. E Ele vem com a paz que excede todo entendimento. E Ele vem com a segurança que não temos quando pensamos que estamos sós. Eu preciso te dizer que nós precisamos prestar atenção nestas vozes. Sabe por quê? Porque quando nós prestamos atenção, quem está falando comigo é o Pai que está me dando colo. É o meu amigo Jesus, é o Espírito Santo que está me dando direção. Eu paro de prestar atenção. Eu paro de guerrear essa batalha na mente, que é ouvir a quarta voz. E eu preciso te falar que a quarta voz é a voz do inimigo das nossas almas, que em todo tempo quer te roubar, que em todo tempo quer te dizer que você não é filho, que em todo tempo quer te dizer que você não tem a identidade de sentar no colo do teu pai, que quer te dizer que você é pecador, que quer te dizer que a derrota está na tua vida. Essa é a voz, é a quarta voz, é a voz da culpa, é a voz do medo, é a voz da insegurança, é a voz que você vai para uma entrevista e aquela voz fica: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Queridos, nós precisamos calar essa quarta voz. Essa é a batalha, essa é a batalha na nossa mente, é a batalha daquela voz que te intimida. Sabe a voz que levou Elias para a caverna? Sabe a voz que intimidou, que pôs medo, que pôs peso? Essa voz trabalha incansavelmente para te levar para a caverna.
Tudo que o inimigo das nossas almas quer é nos colocar dentro de uma caverna. Na caverna do medo. Na caverna de que você não vai conseguir dar mais um passo. Na caverna de que todas as coisas estão dando errado, porque é isso que Deus tem para você. E eu te pergunto, por vezes você não dá ouvido às outras 3 vozes. E por que você para ouvir essa 4ª voz? Essa voz que quer te tirar da eternidade. Essa voz que quer declarar que a sua descendência não vai ser salva. Essa voz que fala no teu coração de que para que você vem na igreja, para que você precisa adorar. Queridos, em nome de Jesus, a gente precisa calar essa voz. Em nome de Jesus. Agora, como que a gente vence isso? Como a gente vence essa batalha? Primeiro, nós precisamos conhecer a verdade. Sabe? Nós precisamos estar munidos. Lembra que eu falei que nós precisamos estar posicionados, que nós precisamos estar revestidos. O pastor falou aqui a semana passada de Efésios 6, a armadura de Deus. Nós precisamos estar revestidos, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos saber que nós vamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará dessa voz. João 8,32 diz: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, a verdade é a palavra, a verdade é Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade. Queridos, a gente precisa conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, a gente precisa estar perto da palavra, conhecendo, lendo a palavra, buscando da palavra. Nós precisamos estar em Jesus, buscando de Jesus, porque é essa palavra que vai nos libertar, é essa verdade, é Jesus que vai libertar essa 4ª voz, porque sozinhos a gente não consegue. Nós precisamos saber que nós não recebemos um espírito de covardia. Sabe, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, algo muito interessante quando a gente vai ler a tradução primária, a palavra covardia quer dizer fugir da batalha. E quantas vezes perdemos a batalha porque fugimos dela? Fugimos. E a gente deixa essa 4ª voz vencer na nossa mente. Porque a gente se esquece que o espírito que está em nós não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, mas é um espírito de poder, é um espírito de amor e é um espírito de equilíbrio. E a terceira coisa, que quando talvez o medo fique no teu coração e você fale assim: nossa, é muita coisa para mim, eu não consigo me posicionar. Eu preciso lembrar o que está em 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós. Jesus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que essa voz que quer te tirar da presença do Pai. Maior é o que está em nós do que essa voz que fica mentindo para você. Sabe, a Bíblia vem dizer que essa voz, essa 4ª voz, é o pai da mentira. E que ele é um mentiroso. Então, queridos, quando você ouvir essa voz, pense: é mentira. Eu não sou derrotado. Eu não sou fracassado. Eu não sou depressivo. Eu não sou caído. Eu sou salvo.
Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa que vivo na presença, e eu vivo o melhor dessa terra, porque Jesus me chamou para eu viver o melhor dessa terra. Jesus me chamou para eu ter uma vida abundante. E cala essa voz, porque ele é mentiroso. Sabe, a quarta, o quarto ponto que eu quero dizer, que nós temos que saber que nós estamos protegidos em Deus. Porque quando nós estamos numa batalha, nessa batalha da mente, a primeira coisa que vem é: eu vou ser baleado nessa guerra, eu não vou aguentar. Mas eu falo para você, Isaías 54, capítulo 17, diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma arma preparada contra a minha vida ou contra a tua vida prosperará. Sabe por quê? Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para cuidar de nós. Em todo o tempo o Senhor dá ordem aos seus anjos para cuidar da minha vida e da sua vida. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. Quando você estiver no caminho e achar aí, o diabo está preparando algo, e o diabo estiver falando: eu vou ganhar de você isso, porque eu já preparei isso para você, e você vai cair. Você fala: você é mentiroso, em nome de Jesus. Porque nenhuma arma contra mim prosperará. Nenhuma arma. E olha só a palavra: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma arma, querido. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus pela fortaleza que o Senhor é, pela fortaleza que o Senhor te faz ser, porque Ele habita em você. Você pode dar um glória a Deus, porque Romanos 8:37 diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Essa é a palavra de vitória para a minha vida e para a tua vida. Nessa série de batalha espiritual, que você lembre: eu sou mais que vitorioso em nome de Jesus. O diabo pode querer falar na tua mente, na minha mente, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. É por amor daquele que nos amou. Sabe, queridos, porque nós temos um Deus que Ele é expert em transformar a dor em alegria, o sofrimento em regozijo, a morte em vida, a desgraça em graça. Nós temos um Deus que faz isso, por isso Ele nos faz vencedores. É um Deus que a gente pode confiar. É um Deus que a gente pode depositar toda a nossa confiança. É um Deus que nós podemos ler o Salmo 92 de manhã e falar: Senhor, eu te dou graças porque esse dia amanheceu, mas no findar desse dia eu continuo te dando graças porque a tua fidelidade foi sobre a minha vida. É sobre esse Deus que nós estamos falando aqui. É sobre esse Deus que cuida da minha vida e que cuida da sua vida. E, queridos, para concluir, eu preciso te dizer e ler o que está em Gálatas 4:4, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus. Queridos, não somos mais escravo do medo. Não somos mais escravo da quarta voz. Não somos mais escravos daquilo que o diabo tem tentado te prender.
Não somos mais escravos, nós somos filhos. E porque nós somos filhos, olha a promessa que Deus tem para nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. É só porque nós somos filhos. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Queridos, nossos olhos não imaginam o que tem preparado para nós, nessa terra e no céu. O que tem preparado para nós é grande. A gente não consegue nem imaginar. Mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar como filhos, entendendo que não somos mais escravos, somos filhos. Você crê? Você crê nessa verdade? Você se posiciona como filho? Então, se você se posiciona como filho, se coloque de pé. Nós vamos orar.